Seção 1.3 Paredes, fundações e elementos construtivos relacionados. Diálogo aberto. Nessa seção, discutiremos as funções das paredes, das vigas, das lajes, pilares e fundações. Estes elementos construtivos são fundamentais nas mais diversas construções rurais, principalmente por serem responsáveis por suportar as cargas e tensões às quais a obra estará sujeita. Compreender a função de cada uma dessas partes das construções permite que o dimensionamento da obra e a escolha dos materiais sejam feitos de forma adequada. Essa adequação faz com que a construção possua o máximo de eficiência possível. Na etapa anterior, você foi questionado sobre quais materiais seriam mais adequados para a construção das estruturas de sustentação do telhado e da própria cobertura da área de alimentação do curral de confinamento. Em seus estudos, você percebeu que os materiais de construção utilizados compõem apenas um dos aspectos que devem ser considerados em uma obra. É preciso que se conheça os elementos construtivos e como eles interagem para suportar as tensões a que são submetidos. Dando sequência às atividades, melhorias nas benfeitorias e na administração da fazenda, para as quais você foi contratado, surgiram novos questionamentos relacionados à estrutura do curral de confinamento para engorda de bovinos de corte. Dentre os principais questionamentos, destacam-se a importância dos elementos estruturais que poderiam ser utilizados para a construção do novo curral de confinamento. Um dos diretores da empresa solicitou que você preparasse um documento apontando como deveria ser a fundação e de quais materiais deveriam ser construídos os elementos estruturais dessa construção rural. A fundação ideal seria direta ou indireta? Os pilares de sustentação deveriam ser construídos de madeira, metal ou concreto armado. As vigas que sustentam a estrutura da cobertura deveriam ser construídas com qual material? Uma informação importante que foi obtida junto à empresa que realizou a sondagem do terreno era a de que o solo apresenta baixa sustentação por ser extremamente arenoso. Essa constatação pode afetar a escolha do tipo de fundação a ser adotada? Para resolver essa questão, você deverá compreender as características das diferentes fundações e suas utilizações. Adicionalmente, você conhecerá outras estruturas que trabalham associadas às fundações, paredes, das vigas, das lajes e pilares. Nesta seção, você estudará conceitos como as principais fundações a serem utilizadas em construções rurais, paredes, vigas, lajes e pilares. O conhecimento de todos esses elementos estruturais e seus dimensionamentos são fundamentais para que uma construção rural seja capaz de suportar as cargas às quais é exposta. Não pode faltar. Fundações são elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as cargas da estrutura. Devem ter resistência adequada para suportar as tensões causadas pelos esforços solicitantes. É necessário conhecer todas as cargas que serão exigidas das fundações. Após as sondagens preliminares do terreno e do cálculo das cargas exigidas pela edificação, é possível determinar os melhores tipos de fundações a serem adotados. A escolha desses elementos estruturais depende de algumas variáveis que devem ser consideradas na implementação de uma obra. Inicialmente, deve-se analisar a topografia do terreno de trabalho. Nesta etapa, dados sobre taludes e encosta do terreno, necessidades de aterros e desaterros, dados sobre erosão, ocorrência de solos moles ou frouxos e obstáculos para a construção serão documentados. Após a análise topográfica, é necessário que se conheça a textura e estrutura do solo a ser utilizado. Mesmo que um solo seja firme e capaz de suportar a carga exercida pela construção, é necessário que seja realizado um exame mais cuidadoso da consolidação do terreno. Esse exame normalmente é realizado por meio de sondagens em profundidade, com aparelhagem adequada. Isso é feito por empresas especializadas, para que sejam avaliadas a variabilidade das camadas e a profundidade de cada uma delas, a existência de camadas resistentes ou adensáveis,
a compressibilidade e resistência do solo e a posição do nível d'água. Essa sondagem pode ser realizada com trados manuais ou mecanizados. Os trados manuais mais utilizados são do tipo concha ou cavadeira e helicoidal, e trados torcidos e em espiral. É um processo simples, econômico e rápido para a investigação de solos. Já os trados mecanizados são muito utilizados para a determinação de fundações profundas. É um processo limpo, de fácil transporte e que requer pouca mão de obra na operação. Um dos métodos de sondagem mais conhecido é do tipo SPT, Standard Penetration Test, também conhecido como teste de penetração padrão ou simples reconhecimento. Esse processo permite que se conheça o tipo de solo a ser trabalhado, fornecendo informações determinantes para a escolha do tipo de fundação. Com a sondagem SPT, é possível determinar o tipo de solo, a resistência oferecida pelo solo à penetração do amostrador e a posição do nível da água encontrada durante a perfuração. A sondagem tipo SPT é apresentada na figura 1.7. É necessário conhecer também os dados da estrutura a ser construída. Por exemplo, se na construção há subsolo e quais serão as cargas atuantes. Após esse estudo, será possível descartar as fundações que não oferecem possibilidade de emprego para a obra em análise. Outras soluções devem ser adotadas. A partir daí, outros aspectos devem ser estudados. Um desses dados diz respeito às construções vizinhas, os danos que escavações e vibrações da nova obra podem causar a essas construções e os danos já existentes. Outro aspecto diz respeito ao custo direto de execução do serviço, considerando-se o tempo total para a conclusão. Custos mais baixos podem estar ligados a maiores tempos de execução, e vice-versa. Portanto, a relação entre tempo de custo e execução da obra é de grande importância. Reflita. Quando se observa uma grande construção rural, percebe-se toda a estrutura para que uma atividade rural seja desenvolvida. Muitas vezes, o que se observa são os materiais de acabamento e capacidade de atendimento da construção. Mas e se as fundações forem mal dimensionadas? O que é mais importante? O que você enxerga ou as fundações que estão inseridas no solo? Antes de estudarmos os tipos de fundações, é necessário que se conheça o que são as cargas exercidas em uma edificação. Essas cargas representam os pesos dos elementos constituintes das obras somados à sobrecarga que será proveniente da utilização da edificação. A altura da edificação também poderá ser considerada, quando a ação do vento puder interferir nas cargas. As fundações são classificadas em diretas ou rasas e indiretas ou profundas. As fundações diretas são as que transmitem a carga recebida pela estrutura diretamente do solo ao solo. São valas relativamente rasas que podem chegar ao máximo de 3 metros de profundidade, podendo ser construídas por vigas de fundação, blocos, alicerces, sapatas e radiers. As fundações diretas recebem a distribuição de carga exercida pelos pilares da construção de forma pontual, distribuindo-a de forma que o solo seja capaz de suportá-la. A viga de fundação, também conhecida como baldrame, é normalmente utilizada como fundações rasas e econômicas em terrenos firmes, cujas cargas são pequenas. O baldrame é uma viga construída em uma vala pouco profunda, capaz de suportar as cargas de uma construção, transferindo-as para o solo. Já o bloco é uma fundação caracterizada pela distribuição de carga de forma pontual. Dessa forma, onde existir um bloco,
existirá um pilar de sustentação. Esses blocos podem ser construídos de pedra, tijolo e concreto e apresentam grandes resistências à compressão. Figura 1.8. Representação de fundações do tipo viga de fundação e de bloco. As sapatas são elementos de apoio de concreto com grande resistência à flexão. É considerada uma fundação direta que normalmente é construída em concreto armado, podendo ter a forma de uma placa ou de um tronco de pirâmide, que serve como suporte para colunas, pilares ou mesmo paredes. É aconselhada para solos que apresentam argila rija. Ela pode ser corrida ou isolada. Outro tipo de fundação direta é o radier. Os radiers são elementos construídos de forma contínua, uma laje que recebe as cargas provenientes de todos os pilares. Figura 1.9. Representação de fundações do tipo sapata e de radier. Os radiers são fundações que consomem um grande volume de concreto, sendo recomendados para grandes construções com alta concentração de cargas. Estas estruturas devem ser capazes de resistir à carga produzida em cada pilar. Muitas vezes podem substituir fundações profundas, inclusive em edificações com muitos andares. No Brasil, ainda são pouco utilizados. Já as fundações indiretas são compostas por estruturas apoiadas sobre estacas que são penetradas no solo. Esse tipo de fundação apresenta, na verdade, dois tipos de resistência distintas. A primeira baseia-se na distribuição do peso atuante sobre ela na superfície da extremidade inferior, que, consequentemente, transmite essa força sobre o solo. E a segunda resistência gerada pela força de atrito entre a sua superfície lateral da estaca que a compõe e o solo. Figura 1.10. Representação das duas resistências apresentada nas fundações indiretas. As estacas são peças alongadas, cilíndricas ou prismáticas, cravadas do tipo pré-moldado ou confeccionadas no solo, moldadas in loco, com as funções específicas de transmitir a carga recebida às camadas mais profundas, conter os empuxos laterais, compactar o terreno. Esse tipo de estrutura recebe forças de empuxo axiais de compressão, que são resistidas pelo terreno na ponta ou entre as paredes laterais da estaca. As estacas cravadas são barras estruturais introduzidas no solo. A introdução dessas barras pode ser feita por meio de um sistema de percussão, método que utiliza pilões de queda livre para introduzir as estacas no solo. Prensagem, que utiliza macacos hidráulicos, ou pelo método de vibrações, que usa martelo dotado de garras que cria vibrações que realizam o trabalho. Essas estacas cravadas são introduzidas até que a peça não apresente mais penetração no solo. As estacas podem ser de madeira, aço ou concreto. Dentre as estacas in loco, as do tipo broca são as mais utilizadas, pois são de fácil manuseio. Esse tipo de material é executado por meio de um trado ou sistema hidráulico. Procede-se à abertura de um furo no solo, compacta-se o fundo do furo e lança-se concreto para preencher os espaços vazios com concreto. Existem também estacas escavadas, nas quais o solo é perfurado por meio de trado helicoidal. Estaca tipo raiz recomendada para locais onde não se podem utilizar máquinas de grande porte, e estacas tipo Strauss, nas quais tubos metálicos rosqueáveis são utilizados para concretagem em seu interior. As estacas podem ainda ser classificadas a partir da forma de sustentação das construções, em estaca de atrito ou estaca de suporte. As de atrito são aquelas que não entram nas camadas mais duras do solo,
tendo suporte apenas na relação de atrito que o solo exerce com elas. As estacas de suporte penetram nas camadas mais resistentes do solo, gerando a transmissão da carga para estas camadas. Exemplificando, as estacas metálicas do tipo pré-moldadas têm sido bastante utilizadas na construção de fundações indiretas. A principal vantagem das estacas de aço está no fato de que podem ser utilizadas em quase todos os tipos de solos, suportando grandes capacidades de carga. Figura 1.11. Estacas metálicas de uma fundação indireta. Quando tratarmos de construções rurais, outras importantes estruturas estarão envolvidas nos processos construtivos, além das fundações, sendo elas as lajes, vigas, pilares e paredes. Nesses elementos estará presente muitas vezes o concreto armado. Como ocorre nas lajes maciças, que são placas de concreto armado que têm por finalidade suportar cargas de flexão. Nas estruturas rurais, são mais utilizadas em pisos, paredes de reservatórios e pontes. De uma forma geral, as lajes têm a função de vedar o ambiente, servindo como cobertura logo abaixo do telhado, ou como piso, no caso de existir mais de um andar na construção. Portanto, além das já comentadas lajes maciças, podem também ser utilizadas as lajes pré-fabricadas. Esse tipo de laje apresenta dois elementos principais: as vigotas, que são estruturas compostas por concreto armado, e as lajotas, que são materiais cerâmicos semelhantes aos tijolos. Em associação a esses elementos, podem ser utilizados para a vedação, barro ou isopor, plástico, dentre outros. Para se construir uma laje pré-fabricada, devem-se distribuir as vigotas de forma a vencer os menores vãos do ambiente, até uma distância de 1,7 metros, sem escoramento. As vigas, que normalmente são de concreto armado, servem para sustentar a laje, recebendo as cargas provenientes dessas estruturas e transmitindo-as para os pilares. Assim, como as lajes, as vigas podem ser isoladas ou contínuas. As vigas estão sujeitas a solicitações de flexão, ocasionando, no interior da peça, esforços de tração, compressão e de cisalhamento. Exemplificando, a figura 1.12 apresenta uma laje pré-fabricada com suas vigotas e lajotas. Esse tipo de laje é bastante utilizado principalmente pelo baixo custo de implantação, facilidade de construção e menor carga que representa para a obra. Figura 1.12. Laje pré-fabricada e de viga de sustentação. Assim como as lajes e as vigas, os pilares são estruturas sujeitas às cargas de uma construção. Uma característica importante a ser observada em relação às lajes é que estas não devem apresentar largura inferior a 12 centímetros. No caso de laje de cobertura sem balanço, esse componente deve ter espessura acima de 5 cm e de 7 cm no caso de laje de piso ou de cobertura em balanço. Já para as vigas, se essas estruturas forem para vãos internos, devem apresentar altura entre 8% e 9% do vão livre, enquanto que se forem vãos externos, a altura será entre 9% e 11% do vão livre. Os esforços de compressão atuam sobre essas peças alongadas, que têm como principal função recolher as cargas provenientes das vigas e transmiti-las às fundações. No caso dos pilares, as armaduras presentes no concreto têm como principal função a resistência à compressão. Os pilares, que devem ter uma seção transversal mínima de 360 cm², podem ser construídos de diversos materiais, como aço e concreto armado. A segunda opção é amplamente utilizada, por sua facilidade de construção e preço acessível.
Para a elaboração dos pilares em concreto armado, são produzidas formas que podem ser de madeira, aço ou algum material sintético que servem para acomodar a armadura de aço, permitindo a acomodação adequada da argamassa. O diâmetro das barras longitudinais que compõem esse tipo de pilar não deve ser inferior a 10 mm, nem superior a 1/8 da menor dimensão da seção transversal. Devem ser evitadas barras deformáveis para que a armação torne-se mais rígida, o quanto for possível no interior da forma, antes e depois da concretagem. O espaçamento da armadura longitudinal não deve ser menor que 2 cm, ou menor em 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado. O espaçamento da armadura longitudinal no contorno dos pilares não pode ser superior a 40 cm. A área de influência de um pilar pode variar de 15 a 20 metros quadrados, dependendo de sua área. Os pilares podem ser classificados quanto ao índice de esbeltez. Esse índice baseia-se no efeito de esbeltez sobre o pilar, que é a excentricidade de segunda ordem decorrente da aplicação simultânea de força normal e momentos fletores em suas extremidades e no efeito de esbeltez sobre toda a estrutura. Esse segundo efeito é caracterizado pelo deslocamento do nó superior da coluna em relação ao inferior. Portanto, pelo índice de esbeltez de um pilar, é possível definir o quão ereto é um pilar. Esse índice mede o nível de dificuldade que um pilar tem em flambar. O valor é facilmente obtido dividindo-se o comprimento de flambagem pelo raio de giração mínimo. Se o índice de esbeltez é pequeno, a probabilidade de o pilar flambar é menor. Já se o índice de esbeltez é grande, a probabilidade de o pilar flambar é maior. A equação utilizada é lambda LF dividido por I. Lambda igual a índice de esbeltez, LF, comprimento de flambagem da peça em metros e raio de giração em metros. Dessa maneira, os pilares podem ser classificados em pilares robustos ou poucos esbeltos. Lambda menor igual que lambda 1. Pilares de esbeltez média. Lambda 1 menor que lambda menor igual a 90. Pilares esbelto ou muito esbeltos. 90 menor que lambda menor igual que 140. Pilares excessivamente esbeltos. 140 menor que lambda menor igual a 200. Assimile. As construções rurais devem ser dimensionadas de forma a suportar a carga e a sobrecarga a que são expostas. Os alicerces, as vigas e os pilares são as estruturas responsáveis por receber essa força. Por isso, devem ser dimensionados de forma correta e ser construídos com materiais adequados a suportar as forças que serão exercidas sobre eles. Para a construção de paredes, diversas técnicas de alvenaria podem ser utilizadas. Destacam-se a alvenaria de tijolos e a de blocos de concreto. Para esse tipo de construção, são muito empregados os tijolos maciços, que apresentam várias dimensões, e os tijolos furados, que são mais leves que os maciços e que funcionam como isolantes térmicos sonoros e de umidade. Os tijolos furados proporcionam ainda maior rendimento de mão de obra e economia de material, apesar de não apresentarem suporte a cargas elevadas. Figura 1.13. Tijolo maciço e tijolo furado. Os blocos de concreto também são bastante utilizados e constituem uma alvenaria de grande resistência, podendo ser utilizados sem revestimento ou recebendo a pintura diretamente sobre eles. Esse tipo de material apresenta custo mais baixo que os tijolos tradicionais e a vantagem de economia com revestimentos. Os blocos normalmente são assentados com argamassa.
apesar de existirem alguns tipos que apresentem sistema de encaixe que dispensa a argamassa. Figura 1.14. Bloco de concreto para a construção de parede. Nos vãos das alvenarias, sobre as portas e as janelas, devem ser construídas as vergas, e sob as janelas as contravergas, peitoril. Essas estruturas nada mais são do que concreto alocado em formas com o objetivo de evitar deformação na esquadria e trincas no peitoril e nos cantos. Pesquise mais. No trabalho Análise estrutural de painéis de concreto pré-moldado de fechamento de silos horizontais, discute-se a utilização de pré-moldados no revestimento de silos. Uma boa leitura para compreender as alternativas de revestimento em construções rurais. Sem medo de errar. Você foi demandado a apresentar o tipo de fundação mais adequado para a construção do curral e os materiais a serem utilizados na produção das peças estruturais dos pilares e vigas de sustentação da cobertura do curral. A partir de uma sondagem que já havia sido realizada no terreno, sabia-se que a área apresentava baixa resistência à penetração e também pouca sustentação por ser um solo extremamente arenoso. Por meio dos conhecimentos adquiridos nesta seção e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido com a equipe de engenheiros que está construindo o curral, foi possível responder ao questionamento. Sabe-se que existem dois tipos principais de fundações, as diretas e as indiretas. As diretas são mais superficiais e recomendadas para obras em que a carga aplicada sobre as estruturas não é tão grande. As indiretas são profundas e capazes de receber maiores cargas, sendo recomendadas para áreas em que o solo apresenta menor sustentação à estrutura e quando se deseja construir grandes obras. No nosso caso, a obra do curral de confinamento vai consumir uma grande quantidade de material de construção, sendo as cargas aplicadas à estrutura bastante elevadas. Devemos levar em consideração a informação de que o terreno da obra é muito arenoso, apresentando baixa sustentação. Sendo assim, é recomendado que seja utilizada uma fundação indireta. Uma das opções é que essa fundação seja construída com estacas pré-fabricadas de aço, que possibilitariam maior agilidade e segurança na execução de toda a construção. Com relação aos pilares e vigas de sustentação do telhado, é recomendável que sejam construídos em concreto armado. O concreto armado é uma peça estrutural amplamente utilizada nas construções rurais, pois apresentam grande resistência à tração e à compressão. O concreto armado possui as diversas vantagens como baixo custo, alta durabilidade, resistência a fogo, água e compressão, associadas às vantagens encontradas no aço, como a resistência à tração e à compressão. Dessa maneira, as vigas e pilares atenderão às necessidades requisitadas na construção do curral de confinamento. Avançando na prática. Construção de galpão de armazenamento de grãos de café. Descrição da situação-problema. Uma cooperativa de produtores de café contratou seus serviços com o objetivo de receber orientações para a construção de sua nova central de armazenamento de produtos. Era uma demanda antiga dos cooperados que um galpão de armazenamento das sacas de café pudesse ser construído e armazenasse a produção, facilitando a comercialização e preservação do produto por maiores períodos de tempo. Decidiu-se que o galpão seria construído com fundações indiretas, pilares de aço e cobertura com telhas galvanizadas. Entretanto, foi questionado qual seria o melhor material para ser utilizado nas paredes, que manteriam o galpão fechado. Um dos cooperados afirmou que o tijolo furado seria uma boa opção. Outro cooperado defendia a ideia de que os blocos de concreto seriam a melhor opção. Baseando-se nessas duas opções, qual material você
deverá indicar para ser utilizado na alvenaria das paredes do galpão? Resolução da situação-problema. Para a construção do referido galpão de armazenamento de café, já havia sido decidido o material a ser utilizado nas partes estruturais da obra. Portanto, restava resolver qual seria o material usado na alvenaria das paredes da obra. O questionamento proposto apontava para duas opções: tijolo furado e blocos de concreto. Sabe-se que os tijolos furados são uma opção econômica. Entretanto, esse material exige acabamento com argamassa e pintura para que se torne durável e tenha qualidade estética. Os blocos de concreto são também uma opção barata e apresentam a vantagem de não exigirem acabamento com argamassa e pintura. Essa qualidade faz com que a eficiência de mão de obra seja maior e que o custo final da construção seja menor. Dessa maneira, recomenda-se que a construção das paredes do galpão seja feita com blocos de concreto. Faça valer a pena. Pause o vídeo para ler as perguntas.